Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Azá. Azá gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelista São Mateus, ele se utiliza de um artifício literário que se chama genealogia, semelhante àquilo que nós às vezes utilizamos em família, a árvore genealógica. Eu sou filho de quem, sou neto de quem e assim por diante. E assim nós construímos a nossa árvore genealógica. É através desse gênero, deste artifício literário, que Mateus, o evangelista, ele nos mostra a identidade do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Não somente a sua identidade, mas também a sua missão. Por quê? Justamente porque Mateus deixa claro, ele é o Cristo, nascido de Maria. Maria tinha como esposo José. Porém, Jesus não é filho de José da carne. Ele é filho de Maria, porque foi por obra do Espírito Santo que Maria se tornou grávida do Salvador,
do Messias do Senhor. No entanto, mesmo sendo filho de Deus, Mateus, o evangelista, deixa claro que por um amor humilde, um amor perfeito, mas ao mesmo tempo um amor de humildade, um amor de misericórdia, Jesus quis se inserir na história da humanidade, assumindo no ventre de Maria a nossa condição, a nossa existência humana, sem deixar de ser Deus. Ele se tornou homem como nós, assumiu a nossa humanidade para encaminhar toda a humanidade à participação da vida de Deus. É a sua missão. Por isso que nós o exaltamos como Salvador da humanidade. Nós cremos que Ele é o Filho de Deus Salvador. Nós cremos que Ele veio por um amor perfeito, mas ao mesmo tempo um amor pleno de humildade, porque Ele não teve medo de assumir a nossa humanidade para nos redimir, para nos salvar. Sim, irmãos e irmãs, é importante que nós, nesse tempo, agora final do Advento, e depois no tempo litúrgico do Natal, que se iniciará na próxima semana, é importante que nós renovemos a nossa fé, a fé em Jesus Cristo, o único Senhor, o Salvador da humanidade, e que, portanto, nessa fé, nós possamos ter consciência, ter clareza que nós precisamos de salvação, nós precisamos do Salvador. E por mais perfeitos que sejamos, todos nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos do Salvador. E Ele veio para nos salvar num gesto de humildade, de misericórdia, de compaixão, a ponto de se tornar um conosco, o Emanuel, o Deus conosco, para nos salvar. Mas é interessante, ainda voltando a esse artifício literário utilizado pelo evangelista Mateus, a genealogia de Jesus, nós temos presente aqui todos esses nomes, todas essas figuras, homens e mulheres, que também fazem parte dessa história de salvação. Aqui nós temos pessoas virtuosas, aqui nós temos pessoas que procuraram viver segundo a vontade de Deus, como, por exemplo, Abraão. Mateus chama Jesus de filho de Abraão, o nosso pai na fé, homem segundo o coração de Deus. Abraão foi perfeito? Não. Ele também pecou. Ele também teve suas falhas. Aqui nós temos, em meio a todos esses nomes, até mesmo pessoas publicamente pecadoras. E o Filho de Deus assume a nossa humanidade, tendo presente essa árvore genealógica sem medo de entrar nessa história de uma humanidade pecadora. Justamente porque, como Salvador, Ele veio para nos libertar da escravidão do mal, da escravidão do pecado.
E por isso depois o profeta Isaías, profetizando a missão do Messias Salvador, ele não tem receio em dizer: tomou sobre si os nossos pecados. Ele se fez, vai dizer São Paulo, ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. E por isso morreu na cruz, para, por sua morte de cruz, vencer o império do mal, o império do pecado, destruir a soberania do pecado e nos dar liberdade de filhos e filhas de Deus, nos introduzir na vida de Deus pelo mistério de sua gloriosa ressurreição. A salvação da humanidade, irmãos e irmãs, ela se inaugura, ela se inicia com o mistério da encarnação do Filho de Deus no ventre de Maria. E por isso nós o exaltamos, e por isso nós o glorificamos, e por isso nós o adoramos, porque Ele é nosso Salvador, porque Ele é nosso Senhor. Jesus Cristo nos deu a liberdade de filhos e filhas de Deus. Eis a sua identidade, eis a sua missão. Porém, um outro detalhe para encerrarmos esta homilia. Nós ouvimos na primeira leitura esse trecho do livro do Gênesis, que coloca em destaque a figura de um dos filhos de Jacó, a figura de Judá. Interessante que lá no livro do Apocalipse, no último livro da Bíblia, Jesus, ele é chamado o leão do quê? Da tribo de... Eu não ouvi, é leão da tribo de... Leão da tribo de Judá. Fazendo referência exatamente a esse trecho do livro do Gênesis. Judá era forte, Judá era valente. Seu pai Jacó, na leitura que ouvimos, ele profetiza a autoridade do seu filho Judá em relação aos outros irmãos. É profecia. Essa profecia que se cumpre no leão da tribo de Judá, a autoridade do Filho de Deus. Porém, não é uma autoridade, a autoridade de Jesus não é uma autoridade de quem manda e desmanda, mas é a autoridade do servo. É a autoridade daquele que humildemente se abaixa para lavar os pés dos discípulos. A autoridade daquele que se humilha, assumindo no ventre de Maria a nossa humanidade para ser servo da humanidade, servir a humanidade com os dons celestiais, com os dons de Deus, com os dons da salvação. Viver esse tempo de graça e salvação, que é o tempo do Natal, irmãos e irmãs, significa aprender de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aprender o testemunho da fé, que deve se traduzir na nossa vida em termos de serviço humilde, compaixão, solidariedade, amor fraterno, determinação em ajudar as pessoas, sobretudo os mais necessitados. Peçamos a Deus a graça de viver bem esse tempo de preparação para o Santo Natal, a graça de um coração que pela fé acolhe de uma forma nova o Salvador Jesus, de modo que possamos realmente no Natal exaltá-lo, glorificá-lo, adorá-lo e testemunhá-lo como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Assim seja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.